Olá, alunos da 601. Hoje nós vamos fazer a correção da terceira revisão, tá? Que eu mandei no dia 25/6. Já coloquei aqui algumas respostas, tá? Da revisão, para vocês irem olhando, mas aí eu vou explicando para vocês, tá? A correção da última revisão, a terceira revisão da folhinha que eu passei semana passada, tá bom? Então vamos lá. A terceira revisão do dia 25/6 falava o seguinte: número 1. Duas cidades, estados gregas se destacaram na antiguidade: Atenas e Esparta. Esparta e Atenas. Os espartas ficaram conhecidos por se dedicarem à arte da guerra, enquanto Atenas ficou famosa por sua atividade comercial. Qual das alternativas indica corretamente a diferença entre Esparta e Atenas? Tinha a alternativa A, B, C e D. Como eu já coloquei lá para vocês, no número 1, a alternativa A é a correta, que fala que o governo espartano era uma oligarquia. Lembra que eu falei para vocês? Oligarquia é um grupo, só um grupo que detinha o poder, a aristocracia, ou seja, a elite. E o governo ateniense era uma democracia. Falei isso também para vocês. Em Atenas era democracia, embora era uma democracia limitada. Só homens atenienses, nascidos em Atenas, podiam participar da votação. Estrangeiro, gente, era pessoa de outras cidades. As pessoas de outras cidades eram chamadas de estrangeiros. Mulheres não participavam. Por isso que a letra a correta. Não é a B, porque a B fala que a sociedade espartana era disciplinada. Até aí tudo bem. E a sociedade ateniense era pouco hierarquizada. Gente, tanto as cidades de Esparta quanto Atenas tinha hierarquia. O que é hierarquia? Daqueles grupos mais poderosos para os menos poderosos. As duas cidades tinham. Então essa alternativa está errada porque fala que Atenas era pouco. A C também não é, porque na C fala que em Esparta todos os homens eram cidadãos. E em Atenas apenas os homens livres eram cidadãos. Em Esparta não eram todos os homens que podiam participar da política. Para ser cidadão é aquela pessoa que tem a participação na vida política. E em Esparta não, só um grupo, só a elite, por isso que está errado. E na D está errado porque fala que Esparta se dedicava ao debate, à filosofia, enquanto Atenas, a arte da guerra. É o contrário, tá? Essa alternativa era o contrário, então por isso que está errado. Então a 1 é a certa. Na 2 está falando sobre a Guerra do Peloponeso, que assinalou o declínio. Gente, vocês lembram o que foi a Guerra do Peloponeso? Que é a guerra entre Atenas e Esparta, as cidades gregas, porque as cidades gregas se uniram para guardar um dinheiro na Liga dos Delos, era a Liga das Cidades Gregas, que eles guardavam dinheiro para comprar armamento para lutar contra os persas. Os persas eram os principais inimigos dos gregos. Os gregos tinham uma guerra contra os persas, as guerras médicas. E o que acontece? Em meio, quando eles estavam guardando o dinheiro, quem ficou responsável por guardar o dinheiro era Atenas. E Atenas começou a fazer uma série de obras públicas, a cidade de Atenas começou a fazer várias obras, no período que Péricles governou. E aí Esparta, que gostava de uma guerra, desconfiou que Atenas estava roubando dinheiro. E por isso começou essa guerra entre as cidades. Aí teve cidades que apoiou Atenas e teve cidades gregas que apoiaram Esparta. Então essa guerra levou à destruição, porque enquanto essas cidades estavam se destruindo, Filipe, nem era Alexandre ainda, era Filipe da Macedônia, aproveitou para invadir a Grécia. E depois Alexandre, o filho, concluiu. Então vamos lá. Sobre a Guerra do Peloponeso, qual é a alternativa que justifica a afirmação que levou o declínio? Qual foi aqui, ó, eu coloquei letra C. A letra C fala assim: foi um longo conflito entre as cidades de Atenas e Esparta e seus aliados. Todas as cidades e estados ficaram enfraquecidas e se tornaram alvos fáceis para a dominação de outros povos. Esses outros povos é a Macedônia, tá? Então, número 2, letra C. Número 3. Qual a principal consequência imediata da Guerra do Peloponeso para as cidades? Já acabei de dar a resposta agora. A principal consequência foi o quê? Os romanos que dominaram? Os persas que dominaram? Os portugueses dominaram ou foram a Macedônia? Acabei de falar para vocês. Letra C, a Macedônia. A Macedônia era
uma região bem agrária, pequenininha, que aparentemente não oferecia nenhum risco para os gregos, aparentemente. Mas aproveitaram o momento certo para pegar lá a Grécia e dominar todo o território. 4. O nome guerras médicas derivou da palavra medos, empregada pelos gregos para se referir a determinado povo. Qual era o povo que se travou uma longa guerra com os gregos? Que povo era esse que era o principal inimigo dos gregos? Também já falei agora para vocês. Letra D, persas. Número 5. A história do mito e a realidade se confundem. Podemos destacar um mito grego que está presente na nossa história, na história ocidental, adaptado em vários países, no teatro, na literatura, no cinema. Esse mito já foi representado no teatro, no cinema, na literatura, e é até o nome de um vírus de computador. Até um vírus de computador recebe esse nome. Lembrando que esse livro está nas histórias de Homero, né? O escritor lá grego chamado Homero. Que mito é esse que ficou tão importante? Cavalo de Troia. Tem um vírus de computador potente chamado Cavalo de Troia, gente, que destrói todo o sistema. Cite, número 6. Cite duas características da religião da Grécia. Gente, duas características. A religião era politeísta, eles adoravam vários deuses. E outra coisa também, uma característica, que os deuses eram imortais. Aliás, gente, eu falei com vocês que os deuses gregos, eles eram muito parecidos com ações humanas. Eles sentiam medo, eles sentiam ciúme, eles sentiam tristeza, eles se apaixonavam. A diferença dos deuses gregos para os humanos, é porque os deuses eram imortais, tá? Os deuses gregos eram imortais, e os homens morrem. E a última, 7. A última não, tem 8. 7. O período da Macedônia o período de domínio da Macedônia sobre a Grécia antiga é chamado de período helenístico. Nesse momento, Alexandre instaura um movimento de fusão da cultura. Que cultura era essa? O helenismo foi a fusão da cultura, de duas culturas, promovida por Alexandre. Lembra que Alexandre era da Macedônia, mas ele admirava a cultura grega. Os principais filósofos gregos, né, ele tinha muito... O principal livro que ele lia era Ilíada e Odisseia de Homero, né? Então, as histórias, ele era um grande amante dessa cultura. Então, ele, quando dominou a Grécia, ele levou a cultura grega para outros lugares que ele também dominou, porque Alexandre da Macedônia dominou só a Grécia não, dominou todo aquele lado lá da Pérsia, do Egito, tá? Então, o que acontece? Houve a fusão de duas culturas, da cultura do Ocidente, que era a Grécia, com a cultura do Oriente, que é a África e a Ásia. Tá? Ele fundiu essa cultura, ele levou a cultura da Grécia para África e Ásia. A África por causa do Egito, que ele dominou. E a Ásia, a região dos persas, que os persas viviam, tá bom? Ele levou a cultura. E no número 8 tá falando, gente, a fusão chama helenismo, tá? Dessa cultura. O Império de Alexandre possui uma característica considerável única em relação aos povos conquistados. Essa característica foi essencial para que o fenômeno helenismo ocorresse. Qual é a característica? A sua política de tolerância. Lembra que Alexandre o Grande, quando ele dominava os povos, ele respeitava as tradições e religiões desses povos. Ele respeitava as tradições de religião dos povos dominados. Então, ele tinha uma política de tolerância. Isso fez a sua conquista ser diferente em relação às outras conquistas. Olha só, hoje a gente vai ficar só com a correção, porque vocês têm que fazer o exercício do Avassai. O exercício de hoje, para você que ainda não terminou o seu Avassai, vai lá assistir o vídeo no Avassai, vai fazer todos os exercícios do Avassai. É hoje isso a sua atividade, tá? No portal Avassai, assistir vídeo e fazer exercício. E por hoje é só, tá, galera? Se prepara aí!